Se você procurar na lista da Interpol, não está lá a Carla Zambelli. Eu vou ser honesto com vocês, a Interpol não publica todas as pessoas que estão na sua lista, mas não tem uma declaração oficial da Interpol, não tem uma Interpol dizendo que acatou, não tem absolutamente nada disso. O que tem é o Globo dizendo que a Interpol incluiu a Carla Zambelli na lista. Você fala assim, tá, de acordo com quem? Que bom, o senhor é um gozador. O senhor é um gozador. Muito bom, muito gozado, muito gozado. Ai. Boa essa, hein? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Interpol disse não a Moraes. É isso mesmo. A Interpol recusou nos últimos anos 2 pedidos de inclusão de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na lista vermelha de procurados internacionais, medida solicitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio foram os alvos das tentativas frustradas que representou uma derrota para o ministro. Porém, desta vez, segundo o jornal Folha de São Paulo, e em contraste com esses reveses, a Interpol acolheu nesta quinta-feira o pedido de inclusão da deputada federal Carla Zambelli em sua lista vermelha. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, acusada de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça com o apoio do hacker Walter Delgatti, um caso carregado de narrativas e inconsistências. No entanto, o jornalista Paulo Figueiredo declarou, abre aspas, vejo a mídia noticiando que o nome de Carla Zambelli foi incluído na lista da Interpol, mas não vejo a fonte. A fonte é o jornal. O que sei foi que ela entrou na Itália hoje, sem problemas. Considerando o processo interno da Interpol, o mais provável é que o que tenha sido incluído seja o pedido, mas em geral, a análise dele ainda exige algum tempo. Mas não é impossível que tenha sido incluído, apenas improvável. Fecha aspas. Mônica foi correta em publicar. Carla Zambelli está bem em segurança na Itália, diz Paulo Figueiredo, conforme eu havia no X, ou seja, a própria imprensa, a própria Folha de São Paulo, desmentindo a própria Folha de São Paulo, a Folha que leu o Paulo, desmentindo a Folha que não leu o Paulo. E não é só o Zanini, não. O Zanini até acerta muitas vezes, tá? Alguém meteu ele nessa barriga. Zanini, melhore suas fontes. Procure meu contato, melhore suas fontes, porque eu te ajudo a não cair nesses erros. Mas o G1, por exemplo, publicou uma matéria cujo objetivo era explicar o que poderia acontecer com a Carla Zambelli. E depois disso, não deu tempo de entrar aqui na produção, agora todos os jornais estão dizendo que a Carla Zambelli já foi colocada na difusão vermelha. E aí eu vou buscar a fonte das matérias e não tem. Se você procurar na lista da Interpol, não está lá a Carla Zambelli. Eu vou ser honesto com vocês, a Interpol não publica todas as pessoas que estão na sua lista, mas não tem uma declaração oficial da Interpol, não tem uma Interpol dizendo que acatou, não tem absolutamente nada disso. O que tem é o Globo dizendo que a Interpol incluiu a Carla Zambelli na lista. Você fala assim, tá, de acordo com quem? De acordo com alguém que eu ouvi na Polícia Federal. Ora, talvez... E eu não estou dizendo aqui que é impossível. Eu disse ontem no programa como era o processo. Eu acho extremamente improvável que a Interpol não inclua... Perdão, que a Interpol... Olha, quase que um ato falho, né? Eu acho extremamente improvável que a Interpol inclua o nome da Carla Zambelli em tempo recorde de um dia. Um caso tão pesadamente político. E mesmo tendo incluído, não vejo dificuldade para que o nome dela seja retirado. Vejam, a Interpol já se recusou a incluir vários nomes na lista. Como bem lembrou a Folha de São Paulo numa reportagem publicada hoje. Interpol se negou a incluir bolsonaristas de lista vermelha de procurados em revés a Moraes. De quem é a reportagem? Folha? Folha Jus. O Estadão também, que aliás publicou um editorial hoje de você vomitar, como o Estadão é um editorial que você vomita e um editorial que você bate palma. Um que você vomita e um que você bate palma. É o problema de você ser esquizofrênico e não ter uma posição clara. Ele publicou uma reportagem dizendo que ela ainda estava nos Estados Unidos quando a reportagem
foi escrita que poderia ser presa mesmo fora do país. Teve um cara, um youtuber, sei lá o quê, que postou um negócio dizendo: Carla Zambelli está tá aqui a geolocalização dela em Fort Lauderdale. Porra, que fodão! Caraca, meu irmão, tu é, porra, muito fodão. Parabéns. Troféu fodão. O fodão, a Carla Zambelli disse no Paulo Figueiredo Show de antes de ontem, ou de ontem, não, de anteontem, que estava em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Aí o troféu fodão fala: podem prendê-la em flagrante. Ou seja, a pessoa tá num. Aí, estão aqui as coordenadas. O Space Liberdade postou dizendo urgente, porque tudo para o Space Liberdade é urgente. Urgente. William Bonner tem unha encravada. Urgente. Aí o cara botou aqui: coordenadas para a polícia prenderem flagrante. Que polícia? Que polícia? Manda a Polícia Federal. Só se forem jagunços do Alexandre de Moraes virem prender a Carla Zambelli. E eu volto a dizer, mesmo que o nome tenha sido incluído na lista da Interpol, como eu antecipei ontem, a chance da extradição é próxima de zero. Próxima de zero. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, parem de se informar pela velha mídia. Eu vejo muita gente que me acompanha baseando coisa em G1, Folha de São Paulo, Estadão. Não façam isso. O grau de apuração dessa gente é sofrível. O QI médio desses jornalistas é uma coisa horrorosa. Vejam, eu estou falando de QI. Vejam, por exemplo, não é só, é QI e caráter, e a gente nunca sabe quem é o culpado. Mas veja o caso, por exemplo, da Office Girl do STF. Bota, eu não vou assistir o vídeo inteiro, não, mas bota só um pedaço do vídeo dessa desprezível Daniela Lima na Globo News. Bota aí para mim, Bruno. Agora abandonou a causa, vamos juntos aqui, ele ia trabalhar exatamente em diminuir o tamanho da pena da Zambelli, porque com a pena que ela tem hoje, essa senhora, ela vai para o regime fechado. A ideia era colocar abaixo de 8 anos, conseguir rever alguma das qualificadoras que colocaram ela com essa pena de 10 anos de prisão por unanimidade, né, no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como ainda havia recursos, a apreensão do passaporte não era, digamos, uma regra. Mas depois da fuga da Zambelli, e esse é o lead, a apreensão de passaporte deve ser adotada como regra geral. Em especial porque, após Eduardo Bolsonaro e depois dela imitar o filho do presidente, percebe-se dentro do Supremo que a fuga ou que a saída do Brasil se tornou uma espécie de regra ou de roteiro para personagens da extrema-direita, dessa ala da extrema-direita que se abriga dentro do PL e que estão na mira da justiça, seja por participação em atos golpistas, seja por perseguir gente à mão armada na rua, ou seja, no caso dela, por condenação, por ter invadido ou ordenado e pagado a invasão dos sistemas do Conselho Nacional. Tem tanta mentira aqui, vamos por parte. O regime. Vejam que canalice, né? A ideia era que tentassem até reduzir a pena dela. Olha como os meus mestres do Supremo Tribunal Federal iam ser até bonzinhos. Se ela entrasse com recurso, dava para reduzir a pena dela. Só esqueceu falar, e esqueceu intencionalmente, só esqueceu de falar que existe um outro processo contra ela, que é o processo da arma. Eu digo que esqueceu intencionalmente porque você acabou de lembrar. E dizer, inclusive, e condená-la no ar antes dela ter sido condenada no Supremo Tribunal Federal. Então não é que você não soubesse que existe esse processo ainda. É que você sabe que ela vai ser condenada nesse processo e está agindo com má fé. De Justiça. Então, agora, assim, o que a Zambelli conseguiu de fato? Isso eu acho importante dizer aqui para vocês, tá? Olha o recadinho enviado. Vejam que coisa. Sim, não vomite na sua televisão. Eu peço desculpa, eu faço Paulo Figueiredo Show agora às 3 da tarde, porque já deve ter dado tempo de você almoçar. Mas cuidado para não vomitar o seu almoço na televisão e no teclado. Porque vejam o recadinho de ameaça que essa manda. O resultado prático, o produto da ação da deputada Carla Zambelli, para quem enfrenta processos no judiciário brasileiro, é o de recrudescer a vigilância sobre os personagens que estão sob investigação. Olha que maravilhoso. Recrudescer a vigilância. Esse é o Estado democrático. Ai de quem fugir, porque nós vamos recrudescer a vigilância. Então, a apreensão do passaporte, regra geral. É assim que está o entendimento. Regra geral, foda-se o que diz a lei. Agora a regra geral é essa.
Você é responsável pelo que a Carla Zambelli fez. O Eduardo Bolsonaro é responsável pela Carla Zambelli, o Jair Bolsonaro é responsável pelo Eduardo Bolsonaro, é todo mundo responsável por todo mundo. E nego quer que uma pessoa fique para inventar justiça. E o mais louco, que você vai ver a tese que ela continua aqui agora, é que as pessoas acham que a pessoa tinha que ter ficado para enfrentar esse sistema de justiça. No Supremo hoje, né? Para Bolsonaro, o que vai acontecer? O deputado Lindbergh Farias já para Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. O Supremo vai conceder? Não, mas a vigilância vai aumentar. Como é que você sabe que o Supremo não vai conceder? Porque o Alexandre te mandou no zap. Entendi. Tá. De novo, sinceramente. Não, o que vai aumentar? Peraí, volta. Apesar de... De novo, sinceramente, gente. A deputada Carla Zambelli, apesar de... Não, volta. Não vai conceder? Não, mas a vigilância vai aumentar. De novo. A vigilância vai aumentar. De quem? Do Bolsonaro. Por quê? Porque a gente vive um estado de vigilância. Sinceramente, gente, a deputada Carla Zambelli, apesar de, como a Marina disse, ela está pretendendo fazer as pazes com o PL, porque, de novo, ela representa a ala, a franja da extrema-direita dentro do próprio partido do Bolsonaro, a ponto de ser expurgada pela família. Então, apesar dela estar querendo fazer as pazes, né, na prática, a Zambelli, de novo, atirou no pé do Bolsonaro. Saiu ali para fazer esse tour até a Europa, para se refugiar na Itália, depois de ter sido... Peraí. Ela foi fazer um tour ou foi se refugiar? Condenada e de saber, ter ciência pela defesa técnica de que ela não teria como reverter a condenação, mas tentar minorar a pena para não ir para o regime fechado, o que ela conseguiu, de novo com isso, foi piorar o ambiente de vigilância sobre o bolsonarismo. Mas olha que loucura, cara! A mulher fala essa porra no ar. Ela fala essa parada no ar e diz que o Brasil é uma democracia. Diz que por conta das ações da Zambelli vai ser recrudescido o sistema de vigilância e a tomada de passaporte. Lembrem-se, já foi tomada do Bolsonaro há 2 anos. Será a partir de agora regra. E a mulher fala isso no ar. No ar. E eu, que defendia golpe. Minha filha, se isso não é defender a ditadura, eu não sei o que é. Você está aplaudindo uma ditadura no ar. Você está considerando normal e bom. Agora, como se a Zambelli... Primeiro, o Bolsonaro não é responsável pelos atos da Zambelli, evidentemente. Não é responsável pelos atos do filho, maior de idade, Eduardo Bolsonaro. Agora, a Zambelli também não é responsável pelo que vai acontecer com o Bolsonaro. Aliás, eu não sei lá o que caralhos o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Eu não sei. Eu digo, se fosse eu, não tinha nem voltado. Mas aí, cada cachorro que lamba a sua, meu amigo. Eu, se estivesse na posição da Zambelli, não ia estar preocupado com qual vai ser a repercussão para o Bolsonaro. Eu ia sair. Ia tentar brigar pelo Bolsonaro do lado de fora. As mesmas pessoas que dizem que o regime de recrudescimento, blá, 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 acham que a pessoa tem que ficar lá e submeter o regime de tirania. E a Globo News, uma apresentadora da Globo News, é usada como garota de recados do Supremo Tribunal Federal para dizer para a direita, olha o que a Zambelli fez com vocês. É mais ou menos o que eu disse que acontecia na Coreia do Norte. É mais ou menos o que eu disse que acontecia ontem na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é o seguinte, se você sair, nós vamos atrás da sua família. No Brasil se você sair, nós vamos retroceder contra os seus aliados políticos. Ninguém pode defender isso em santa consciência. Isso não se trata de defender a Zambelli, de defender o Bolsonaro, de defender o Eduardo, de defender o Paulo Figueiredo, de defender o fulano, o Alan dos Santos. Isso é inaceitável. Colegas jornalistas, eu faço um apelo. Reprovem esse tipo de conduta. Meu Deus do céu. Os rumos do Brasil são assustadores. São absolutamente assustadores. E as pessoas em casa que falaram assim, dane-se, agora eu não vou mais acompanhar a política, eu vou cuidar da minha própria vida, como um avestruz que enfia a cabeça dentro do buraco. Eu juro para você, a quantidade de gente que eu encontro nas ruas que fala assim, Paulo Figueiredo, eu acompanhava você todo o tempo em 2022, mas fiquei tão desanimado ou desanimada que a partir de... Aí eu nem vejo mais política, eu não quero nem ver. Eu olho e falo assim, entendo, você enfiou a cabeça no buraco, né? É um ótimo mecanismo de defesa. Quando você enfia a cabeça no buraco, você levanta o rabo e vem alguém e entra com força. E é isso que está acontecendo hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Começou ontem e continua hoje com o julgamento mais importante do país. Aliás, dia de esporro geral. Comecei dando esporro na imprensa, hoje vou dar esporro na oposição. Como pode todos os parlamentares da oposição não estarem falando sobre a censura das redes sociais com o julgamento do Marco Civil da internet? Orem por um milagre.
Ah, Paulo, sei lá, não sabe o que é a porra de artigo 9 de sei lá o quê, de Marco Civil da Internet? É claro que não. E é para isso que serve jornalista e para isso que serve o representante do povo no parlamento, para chamar a atenção para esse assunto, que é o assunto mais importante do país. Mais importante que a eleição. Mais importante. Muito mais importante. Eu expliquei ontem aqui no programa como o Marco Civil da Internet, caso prevaleça a tese atual do Supremo Tribunal Federal, impede que o Brasil tenha rede social. Não existe rede social. Você vai ter, sei lá o quê, o fórum do Lula. Porque as redes sociais vão censurar conteúdo como nunca antes e como não fizeram em lugar nenhum do mundo. E os parlamentares brasileiros não estão falando desse assunto o dia inteiro. Não só os parlamentares, todos os influenciadores, todos os jornalistas, todos os comunicadores. Esse deveria ser o assunto do Brasil. Orem, botem hoje o joelho no chão e peçam para um Cássio Nunes, sei lá, um doido qualquer desse, que não seja o Cássio Nunes, pedir vistas. Que, aliás, foi o que fez o ministro André Mendonça, graças a Deus. Talvez por isso terrivelmente evangélico. Essa segurada que o André Mendonça deu nesse processo até agora foi, assim, maravilhosa. A gente está à beira das sanções dos Estados Unidos, agora eu vi que fica para a semana que vem, talvez, vamos saber. Por isso que eu sempre falo com o Eduardo, não dá prazo, porque essas coisas não dependem da gente, essas coisas dependem do andamento da Casa Branca. Eu estou no dia a dia, eu estou vendo, ó, órgão tal disse não sei o quê, puta, tem que convencer agora não sei quem lá, aprovaram a minuta, puta, agora tem agenda de não sei o quê. Eu tô vendo o dia a dia, não coloque data, por isso que eu não coloco data. Volto a dizer, grávida de 38 meses, de 38 semanas, perdão, com ultrassom, bebê bonito na barriga. Quando que vai nascer? Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser com 40 semanas, pode ser com 42, tem bebê que nasce até com 43. O ultrassom tá bom, tá bonito. Agora, ontem, o ministro André Mendonça, no julgamento do Marco Civil, fez... eu já critiquei aqui muitas vezes o ministro André Mendonça no programa, e de forma justa. Por muito tempo, ele fez muito menos do que poderia, e foi muito menos vocal do que deveria, pelo menos acerca das coisas que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Não que eu goste de ministro boquirroto, mas há certas posições que precisam ser contrariadas dentro da corte, claro. Já falei isso a respeito do Tarcísio também. Quando você se coloca em silêncio, você está, na verdade, permitindo, consentindo e dando a sua anuência tácita de que essas coisas acontecem. É o tal do pecado da comissão. Eu não sei se havia uma ideia pura, de pessoas puras e boas, como o Tarcísio e o André Mendonça, de que fosse possível negociar com Alexandre de Moraes, negociar com o tigre com a cabeça dentro da boca dele. Mas eu tenho visto uma mudança de postura do ministro André Mendonça, cada vez mais combativo, sobretudo em relação ao Alexandre de Moraes e ao Flávio Dino. Ontem ele nos surpreendeu com, em primeiro lugar, começando o julgamento dizendo que ia ler o voto inteiro dele, o que já atrasou o julgamento ontem, e jogou, talvez, para hoje. A gente não sabe o que vai acontecer até a conclusão do Paulo Figueiredo Show, a gente não sabe. Mas atrasa, protelou, né? E depois, um voto com uma defesa de liberdade de expressão enquanto direito absoluto. Algo que quase nenhum jurista relevante no Brasil tem feito. Eu digo, já iniciou o julgamento com uma atitude corajosa. Essa de ler o voto inteiro inviabilizou a continuidade da votação no dia de ontem. Pode inviabilizar a continuidade da votação também hoje, tomara que não tenha sessão amanhã, e que esse negócio fique para a semana que vem para dar tempo da gente andar. Embora eu ainda ore por um pedido de vistas. Mas no voto ele foi ainda melhor. Coloca o vídeo do André Mendonça aí pra gente, Bruno. Digo eu. O vídeo eu tirei do Instagram do Twitter da Cris Vivi. O que não se pode perder Vivi. de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes até mesmo antiético, imoral e, quando não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária. Em arremate, ao ponto, recordam-se as palavras do Justice Holmes no caso Estados Unidos versus Skilmer, onde está registrado que se existe algum princípio da Constituição que imperativamente requer mais apego do que qualquer outro, é o princípio da liberdade de expressão. Não a liberdade de expressão para aqueles que concordam conosco, claro, mas a liberdade para as ideias que odiamos. Liberdade de expressão só existe para aqueles que a gente não concorda.
né, o que a Dani Lima faz na Globo News, dizendo, não, tem liberdade de expressão. Você veja, se eu aqui, a Eliane Cantanhede, eu nunca fui censurada. Mas, claro que você nunca foi censurado. Você faz propaganda do regime, você não vai ser censurado. É óbvio que a liberdade de expressão é para as pessoas que discordam de você. Passo agora ao tópico que trata da questão... Ministro André, só ratificando, reiterando, a frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade de expressão é para quem pensa diferente da gente, né? Quem pensa igual não precisa. Não precisa. Que bom, o senhor é um gozador. O senhor é um gozador. Muito bom, muito gozado, muito gozado. Ai. Boa essa, hein? É engraçado que eles falam e riem das próprias piadas, né? Ou não nos incomoda, ao menos, né? No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento... Das urnas eletrônicas, será? Não. Em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações. O que, assim, uma excelente aula do direito do ministro da Mendonça, porque a liberdade de expressão não é somente um direito do qual decorre a possibilidade de você falar o que você quiser, mas também, e talvez principalmente, a obrigação de você ouvir o que você não quer. De você permitir que o outro diga. Você pode não dar atenção, mas permitir que o outro diga. Quer dizer, como disse o André Mendonça, qualquer pessoa pode falar coisas antiéticas, imorais, até mentirosas. Se a liberdade de expressão não protege essas coisas, então ela é completamente necessária. Essa interrupção cínica, citando a Rosa Luxemburgo, cínica, dizendo que a liberdade de expressão é para quem pensa diferente, apesar do Barroso não praticar a ideia dessa frase, ela é verdadeira. A liberdade de expressão é a Globo poder fazer a matéria que ela quiser sem ser censurada. Isso serve até mesmo para parte do meu público que me pede sanções a jornalistas da Globo porque eles mentem, porque eles são antiéticos, porque o jornalismo deles é nojento, como eu mostrei agora há pouco. Você veja que loucura, você vê como o problema é civilizatório. O problema é civilizatório no Brasil. As pessoas de direita estão me vendo aqui nos Estados Unidos e elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão. Elas acham que eu estou lutando pelo Bolsonaro, ou pelo time delas, ou o que quer que seja. Tanto elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão, que elas me pedem para atacar as pessoas pelo que elas falam. E aí, de fato, atacar e não criticar. Porque até agora o que eu fiz contra o Alexandre de Moraes foi criticá-lo. Agora eu estou tentando atacá-lo, estou tentando usar uma medida de guerra contra ele. Há vários tipos de guerra, inclusive a guerra econômica, como aliás diz o Ra's al Ghul no Batman Begins. Eu sempre pergunto qual vilão vocês acham que eu sou, cada dia eu sou um. Né? O Ra's al Ghul, o Coringa, até o Bane. Mas a verdade é que eu não estou aqui para brigar pela liberdade de expressão. E eu falo para vocês, Paulo, o Brasil tem jeito? Não, meu querido, eu não estou, o Brasil não vai virar uma Suíça. Eu vou continuar fazendo Paulo Figueiredo Show, dando os meus cursos, com a expectativa de civilizar o povo. Civilizar, o Brasil precisa ser civilizado. O André Mendonça nem citou aqui a ideia de que o Estado não pode legislar sobre liberdade de expressão, porque é um direito inalienável dado pelo Criador a nós. Se você fez o meu curso Fim da América, você sabe do que eu estou dizendo. Não é o Estado, não é Alexandre de Moraes, não é o STF, não é a Constituição que te dá o direito à liberdade de expressão. As pessoas falam, não, a Constituição do Brasil me dá o direito à liberdade de expressão. Não, não. A Constituição do Brasil garante a sua liberdade de expressão. Por que ela garante? Ora, porque o direito foi dado por Deus. Ela só está protegendo que o Estado invada esse direito inalienável.